Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num material que toca num ponto bem sensível da vida de fé de muita gente: a oração. O texto que a gente recebeu faz uma provocação assim bem forte. Em muitos lugares, a oração deixou de ser um encontro seguro, para se tornar uma espécie de performance, sabe? Um palco onde existe um medo silencioso de orar errado. Exato. E o mais interessante é que essa ansiedade não afeta só quem está começando. Às vezes, atinge até gente com anos de caminhada. A proposta do material não é ensinar um novo método, sabe? Uma nova técnica. Pelo contrário. É um convite para a gente voltar para o fundamento, para redescobrir a oração, não como uma iniciativa nossa para convencer Deus de algo, mas como uma resposta à iniciativa dele de se relacionar com a gente. Gosto muito dessa ideia de resposta. Muda completamente a ponto de partida, né? Tira o peso dos nossos ombros. Então, nossa missão aqui é traçar esse caminho que o material sugere. Um caminho que começa nessa ansiedade de uma oração, que parece uma prova, e que busca terminar na paz de um relacionamento. Um que suporte até mesmo o silêncio. Vamos descompactar 5 pontos de virada que o autor propõe para essa reeducação espiritual. É uma jornada em tanto. E o primeiro passo, como você disse, é lidar com esse medo. Pois é, vamos começar por aí, porque é um ponto muito impactante. O texto fala da passagem da oração performática para a oração relacional. A imagem que me veio na hora é a de uma pessoa numa reunião de oração, sabe? Suando frio e esperando que não chegue a vez dela de orar em voz alta. Totalmente. O autor chama isso de medo silencioso de orar errado, que seria causado por modelos de oração muito técnicos, quase profissionais que a gente vê por aí. Isso não acaba criando a sensação de que só um grupo seleto de especialistas sabe de fato falar com Deus? Sem dúvida. E o que é fascinante na análise é o contraste gritante que o autor estabelece com os exemplos que a gente tem na Bíblia. Ele nos lembra de Abraão, que não usa uma linguagem rebuscada, né? Ele barganha com Deus, ele negocia, fala de forma direta, quase como um amigo. Pense em Moisés, que não só intercede, mas ele argumenta, ele questiona, e o texto bíblico diz que ele fez Deus mudar de ideia. É uma intimidade impressionante. E os Salmos? Aquilo não é um manual de orações perfeitas, é um diário de emoções humanas jogadas diante de Deus. Tem raiva, tem dúvida, angústia, esperança, tá tudo junto ali. Exatamente. A linha de raciocínio do material é que Deus não está buscando eloquência, ele busca a verdade. A oração não é um teste de competência espiritual. E quando ela se torna isso, um risco em vez de um refúgio, as consequências são pastorais e muito sérias. Ou as pessoas se calam, com medo de serem julgadas, ou elas desenvolvem uma muleta, repetem frases prontas, jargões, como um escudo. Não porque aquilo expressa o coração delas, mas porque é o jeito certo de falar. Sabe, aquela imagem dos crentes exaustos que o autor usa mais pra frente já começa a aparecer aqui. A sugestão pastoral do texto, então, é que os líderes se posicionem menos como modelos inalcançáveis e mais como companheiros de caminhada. A ideia não seria formar especialistas em discursos religiosos, mas sim filhos que confiam no Pai, mesmo que gaguejando. Sim, e o texto leva essa ideia um passo adiante com uma analogia poderosa. Assim como uma criança aprende a falar errando, balbuciando, o amadurecimento na fé vem orando, não se calando por medo de errar. Acolher a oração imperfeita é, na verdade, acolher a pessoa no estágio em que ela está, em vez de exigir uma perfeição que a paralisa. O ponto central é que a oração, mesmo a mais imatura, é o começo de um relacionamento. E essa ideia de acolher a pessoa e não a performance parece ter tudo a ver com a forma como a gente se aproxima da Bíblia também. O texto argumenta que a gente transformou a palavra numa ferramenta de performance e não numa voz que nos acolhe, certo? Perfeitamente conectado. Esse é o segundo ponto da reeducação proposta: curar nossa relação com a palavra. O autor argumenta que em muitos círculos a gente desenvolveu uma relação profundamente utilitarista com as Escrituras. Ela se torna uma caixa de ferramentas para confirmar nossos desejos,
um catálogo para pegar promessas, um manual para resolver problemas imediatos. A palavra deixa de ser uma voz viva que nos confronta e se torna um recurso que a gente controla. E qual o problema disso na prática? Quer dizer, se a pessoa encontra conforto num versículo, isso não é algo bom? Conceito hebraico fundamental. Dabar. Em hebraico, palavra não é só informação, como no pensamento grego. Dabar é evento, é ação, é realidade em movimento. Quando Deus fala em Gênesis, haja luz, a luz passa a existir. A palavra dele tem um peso criativo, ela inicia a realidade. Por isso, a ordem bíblica é sempre essa. Primeiro Deus fala, depois o ser humano responde. A oração nessa visão nasce da escuta. Entendi. Então, quando a gente inverte essa ordem, quando a nossa fala vem primeiro e a gente vai à Bíblia só para encontrar um versículo que apoie o que a gente já decidiu, Sustentar discursos que Deus nunca iniciou. É o que o texto chama de transformar textos em slogans espirituais fora de contexto. A pessoa pega uma promessa feita a Abraão numa circunstância específica e aplica a uma vaga de emprego sem nenhuma reflexão sobre a aliança, a história, o caráter de Deus. Segundo o autor, isso não gera fé madura. Gera, na verdade, uma montanha-russa de frustração, porque a pessoa confessa textos, mas se sente vazia, pois não está alinhada à grande história que Deus está contando. então curar a relação com a palavra significa o quê? Parar de buscar promessas? Não é isso. Significa aprender a permanecer no texto. É meditar, sabe? Ruminar, permitir que ele nos leia antes da gente ler ele. É deixar que ele nos silencie e nos confronte, em vez de só usar para conseguir o que a gente quer. A oração, então, muda radicalmente. Em vez de uma tentativa de ativar promessas, o objetivo se torna alinhar-se a elas. A responsabilidade muda. Não é mais eu preciso fazer Deus agir, mas eu preciso andar com Deus no que Ele já está fazendo. É uma troca de fardo gigantesca que leva ao descanso. Essa troca de fardo me parece central. E ela me leva a pensar no terceiro ponto que o texto aborda: a confusão entre autoridade e controle. Porque esse discurso de ativar promessas muitas vezes vem junto com o vocabulário de tomar posse, determinar, ordenar. É uma espiritualidade de muita proatividade, né? Mas que o texto diz que gera ansiedade. Sim, é uma conexão direta. Se a minha oração é uma performance e a Bíblia é minha ferramenta, então o resultado depende do meu esforço. Isso cria uma necessidade de controle. A linha de raciocínio do material é que a verdadeira autoridade espiritual, na perspectiva bíblica, nunca está dissociada da submissão. E o exemplo máximo é Jesus. De onde vem a autoridade dele? Do seu alinhamento total com o Pai. Ele diz explicitamente: eu só falo o que ouço o Pai falar e eu só faço o que vejo o Pai fazer. Ok, mas para quem está acostumado com um discurso de guerra espiritual e tomar posse, essa ideia de autoridade submissa não pode soar meio passiva? Como o autor diferencia a submissão de fraqueza nesse contexto? Ótima pergunta, porque é exatamente o ponto nevrálgico da questão. A diferenciação que o texto propõe é a seguinte: controle é a tentativa de impor a nossa vontade sobre a realidade, usando palavras e fórmulas espirituais. É ansioso e barulhento. A autoridade submissa, por outro lado, é o poder que vem de discernir e verbalizar a vontade de Deus que já está em andamento. Não é passividade, é sintonia fina. É saber a hora de falar e a hora de calar. É ter a segurança de que o poder não está na nossa declaração, mas na palavra que Deus já liberou. Sabe aquela imagem dos crentes exaustos que eu mencionei antes? Aquela se encaixa perfeitamente. Descreve uma realidade que a gente observa. Pessoas de fé genuína, mas que vivem sob um peso enorme, como se a manutenção do universo dependesse da intensidade das suas declarações. É uma inversão total do conceito de descanso que a fé deveria trazer. A oração vira um trabalho de vigilância 24 horas por dia. Exato. E a maturidade, segundo essa perspectiva, estaria mais na capacidade de esperar e discernir os movimentos de Deus do que na habilidade de falar incessantemente. A proposta é que a fé madura sabe que há momentos de declarar, momentos de interceder em agonia, mas também há momentos de apenas confiar em silêncio. Entender essa diferença é libertador. Liberta do peso de ter que manter o mundo girando com a força das nossas palavras.
Essa ideia de funcionalismo espiritual que o texto apresenta parece ser o resumo disso tudo. A gente chega no quarto ponto, a tendência de ver a oração principalmente como um meio de resolver problemas. É quase como se o relacionamento com Deus virasse uma espécie de contrato de prestação de serviços espirituais. Se o serviço não é entregue como pedido, o contrato é rompido. É essa ansiedade que o autor descreve? Exatamente essa analogia. A gente busca a Deus pelo que Ele pode fazer pela gente, não por quem Ele é. O relacionamento se torna transacional. E o perigo, como você mencionou, é que quando a resposta não vem como esperado e muitas vezes não vem, a fé entra em colapso. Porque o fundamento do relacionamento era condicional, era o resultado. Isso levanta uma questão que o texto coloca de forma muito direta. Qual é o propósito final da oração? Se for só resolver problemas, ela é utilitária. Mas o que o material propõe como alternativa? A proposta é uma virada de chave. O texto sugere que o maior milagre da oração muitas vezes não é a mudança das circunstâncias ao nosso redor, mas a transformação da pessoa que ora. O autor chega a afirmar que, em diversas situações, Deus não muda a situação porque está usando a situação para mudar a gente. Isso não é fracasso espiritual, é o processo divino de gerar maturidade, paciência, dependência. Só em eliminá-la. A mudança de perspectiva é monumental. A oração deixa de ser uma negociação e passa a ser uma caminhada. O texto lembra que Jesus orava constantemente e não porque estava sempre em crise ou precisando de algo, mas para permanecer conectado, alinhado ao Pai. Era sobre relacionamento, não só sobre os resultados. Sim, a oração se torna o fim em si mesma, o próprio encontro com Deus, e não apenas um meio para outro fim. E isso é o que constrói uma fé que sobrevive às tempestades, porque ela não está ancorada nos resultados que a gente obtém, mas na presença que a gente desfruta. Isso cura feridas profundas de quem já se sentiu abandonado por Deus quando uma oração não foi respondida da forma que esperava. E essa resiliência nos leva ao último ponto, que o autor considera o mais negligenciado e talvez o mais urgente de todos: formar pessoas que suportam o silêncio de Deus. Poucas coisas desestabilizam tanto a fé. O silêncio é quase sempre interpretado da pior forma possível. Rejeição, abandono, castigo, ou um sinal de que fizemos algo errado. É o teste de fogo de tudo que a gente conversou até agora. Se a oração é performance, o silêncio é a nota 0. Se a fé é controle, o silêncio é a perda total de poder. Se o relacionamento é funcional, o silêncio é a quebra de contrato. Por isso é tão devastador. Mas o texto argumenta que, na narrativa bíblica, o silêncio de Deus nunca é vazio ou ausente de propósito. Ele é pedagógico e formativo. Vamos parar um instante aqui, porque essa é uma mudança de chave gigantesca. Como o silêncio pode ser pedagógico? Que exemplos o material usa para sustentar isso? O autor cita exemplos muito fortes. Pense no período de 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento, o chamado período intertestamentário. Foram séculos sem uma palavra profética audível de Deus a Israel. Mas aquilo não era abandono. Era um profundo período de preparação, de gestação para a chegada do Messias. O silêncio estava gerando uma expectativa, uma fome. Outro exemplo ainda mais intenso é o de Jesus diante de Pilatos. Ele tinha todas as respostas, toda a autoridade do universo e escolheu o silêncio. Não era fraqueza, era a mais plena demonstração de soberania e confiança no plano do Pai. Então o silêncio também comunica algo. Comunica e de forma muito profunda. Ele tem a função de purificar nossas motivações. Ele nos força a perguntar: eu sigo a Deus por quem Ele é ou pelas respostas e sensações que Ele me dá? O texto é categórico ao afirmar que quem não aprende a suportar o silêncio de Deus, eventualmente troca Deus por respostas, a igreja por experiências e a fé por uma tentativa de sentir algo o tempo todo. E o resultado de aprender a suportar isso é a formação de discípulos maduros. Pessoas que confiam no caráter de Deus mais do que em manifestações, emoções ou estímulos constantes. É uma fé adulta que não precisa de validação a cada passo para continuar crendo. E, como o autor destaca, isso é algo profundamente contracultural hoje.
numa sociedade que vive de notificações, respostas instantâneas e estímulos ininterruptos. O silêncio se tornou insuportável. Exatamente. Aprender a estar no silêncio com Deus é talvez o ato de fé mais revolucionário que se pode ter hoje em dia. Uau! Então, recapitulando a jornada que a gente fez hoje, nós partimos de uma oração performativa cheia de medo para uma conversa relacional. Saímos de uma visão da Bíblia como ferramenta de controle para uma voz viva que nos confronta. Trocamos a busca ansiosa por controle pela autoridade que vem da submissão. Priorizamos o relacionamento com Deus em vez de apenas a solução de problemas e, por fim, fomos convidados a encontrar maturidade no silêncio de Deus em vez de desespero. É uma ótima síntese. Esses 5 pontos são, como o próprio texto conclui, uma reeducação espiritual. Não são novas técnicas, mas um retorno ao fundamento. O objetivo é construir uma base de confiança tão segura que pessoas comuns, com suas vidas corridas e suas orações imperfeitas, possam aprender a andar com Deus de forma saudável, profunda e, acima de tudo, verdadeira, longe da ansiedade que tem marcado tantas experiências de fé. Para terminar, fica uma pergunta para reflexão que esse material me inspirou a formular. Se a oração é fundamentalmente uma resposta à iniciativa de Deus, que tipo de conversa ele pode estar tentando iniciar justamente naqueles períodos de silêncio que talvez a gente esteja tão apressado em preencher com o nosso próprio barulho?